Olá, que alegria estar aqui com você para mais um estudo semanal da lição da Escola Sabatina. Eu sou o pastor Hélio Carnassali e agradecido a Deus por essa oportunidade e também a Safeliz por patrocinar esse momento tão especial de estudo e reflexão da lição da Escola Sabatina em língua portuguesa para essa gente maravilhosa espalhada aí por tantos continentes. Que Deus nos abençoe e nos conduza mais uma vez nesse estudo. Você se lembra como terminamos a lição número 7 da semana passada, a parte 1 de Ensinando Discípulos? Terminamos com Jesus fazendo um apelo para a santidade da nossa vida e Ellen White nos lembrando que toda vantagem que temos, seja de que natureza for, deve ser revertida para a bênção daqueles que são menos favorecidos. Hoje vamos estudar a lição 8, a parte 2 de Ensinando os Discípulos. Eu espero que, como tem sido até aqui, mais uma vez sejamos ricamente abençoados. E para garantir isso, vamos então curvar a fronte e orar pedindo a bênção de Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, aqui estamos mais uma vez para juntos estudarmos a lição semanal da Escola Sabatina. Que o Senhor nos guie, enviando-nos o Teu Santo Espírito, capacitando-nos para que possamos ter compreensão, sabedoria, a fim de colocarmos em prática as lições aprendidas. Essa é a nossa prece em nome do Senhor Jesus. Amém. O verso para memorizar, que é o verso 45 do capítulo 10, que é a porção que vamos estudar essa semana, o capítulo 10. Diz assim: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Interessante que é sempre oportuno relembrar que a perspectiva do Evangelho de Marcos é apresentar o reino de Deus. Jesus apresentando o reino de Deus. Nessa semana, ao estudarmos o capítulo 10, não será diferente. Nós vamos estudar essa perspectiva do reino de Deus, mas com um viés adicional. Como algumas pessoas reagiram à apresentação do reino de Cristo, aceitando, rejeitando, com perguntas marcantes: que farei para herdar a vida eterna? Quem pode ser salvo? Então essas serão considerações especiais que faremos nesta semana, que o autor faz destacando a lição de número 8. Interessante, aqui a lição nos diz que estas lições nos ajudam a confirmar estes ensinamentos que Jesus passou para os seus discípulos, ora em contato só com eles, ora em contato com outras pessoas, e da mesma maneira como foram firmados os ensinamentos acerca do reino de Deus para os seus discípulos há 2000 anos atrás, Jesus também tem a intenção, por meio do Espírito Santo, em fixar esses ensinamentos em nossa mente, levando sempre em conta os custos do discipulado e as bênçãos de aceitarmos o chamado para seguir a Jesus. Nós iremos passar por alguns temas interessantes, vamos ver aí Jesus em debate com os fariseus acerca de casamento e divórcio, Jesus recebendo as crianças para abençoá-las, o jovem rico e a conversa que Jesus tem com os discípulos depois. Vamos também considerar o pedido de João e Tiago e mais uma vez o anúncio do seu sofrimento e terminando com a cura do cego Bartimeu, fechando esse ciclo que começamos na semana passada. Aqui assim, portanto, fechamos a lição do sábado à tarde. No domingo, então, a lição nos apresenta um diálogo forte, aí mais um embate de Jesus com os escribas, e desta vez acerca da questão do casamento e do divórcio. O autor coloca com muita sabedoria que, muito possivelmente, este assunto tenha sido trazido pelos fariseus, levando-se em conta a situação matrimonial de Herodes. Esse assunto já havia sido objeto da prisão de João Batista e de sua morte. E era uma tentativa de colocar Jesus contra Herodes e, quem sabe, despertar nele um ódio tal que o levasse a tirar a vida de Jesus, que era o desejo deles. E Jesus, ao ser confrontado por estes homens, ele vai dar uma resposta muito interessante. Mas é bom nós lembrarmos que em Deuteronômio 24, de 1 a 4, existe ali a previsão para um estado de divórcio. Mas quando este
este registro de lei foi deixado, ele foi deixado com o propósito de proteger a mulher. Se nós formos ler ali o texto de Deuteronômio, nós vamos ver que a mulher é mencionada como sendo uma vítima de repúdio, de desprezo por parte do marido. Então, Deus orientou Moisés a permitir esta flexibilização para uma proteção da mulher. Já nos dias de Jesus, entre os fariseus havia duas escolas que predominavam. A escola de Shammai era uma escola mais conservadora, que autorizava sim o divórcio, mas por razões mais consistentes, como o fato de a mulher, quem sabe, não gerar filhos, ou mesmo por conta de um adultério. Já a escola de Hillel era uma escola mais permissiva, que liberava o divórcio entre os fariseus por motivos mais banais. O fato é que, nos dias de Jesus, desde então aquele tempo, e não é diferente hoje, Satanás vem atacando essa instituição sagrada que é o casamento, banalizando o casamento, tirando a sua santidade e colocando o casamento num patamar diferente daquele que Deus estabeleceu. E justamente essa foi a principal resposta de Jesus. Jesus não entrou na provocação dos fariseus e ele apenas relembrou, perguntou a eles o que Moisés havia dito. E ao receber a resposta dos fariseus, que era justamente a menção ao Deuteronômio, capítulo 24, de 1 a 4, Jesus vai além e relembra os ideais do casamento instituídos por Deus por ocasião da criação, dizendo que esse é o ideal de Deus, esse é o que valia. A santidade que Deus estabeleceu para o casamento antes do pecado ainda era válida, por isso o homem deveria deixar o seu pai e a mulher também, o seu pai e a sua mãe, deveriam se unir e seriam ambos uma só carne, vivendo em um estado de santidade nessa instituição especial. Mas não era isso que estava acontecendo. O casamento havia sido banalizado e, por qualquer razão, os fariseus e judeus daquela época dispensavam a esposa, faziam um novo casamento. E não é diferente hoje, irmãos. Nós vemos uma banalização dessa instituição sagrada e essa lição, ela vem num momento interessante em que nós somos chamados, mais uma vez, a repensar o nosso compromisso com o casamento. O compromisso que cada um de nós fez diante de Deus, familiares, diante da igreja, no altar onde fomos abençoados em santo matrimônio, para respeitarmos isso. Infelizmente, quando existe uma quebra dos votos matrimoniais, em geral, na grande maioria das vezes, é porque um dos dois cônjuges, ou mesmo os dois, eles dão lugar ao egoísmo, permitem que o egoísmo e não o temor de Deus, não a vontade de Deus, prevaleça na sua vida. Resultado, separação, dor, tristeza, confusão. Infelizmente essa é a realidade. E os filhos acabam sendo envolvidos nisso, acabam sofrendo e enfrentando grandes dilemas. A igreja tem as suas normas, as suas regras, e hoje, como adventistas do sétimo dia, nós, pelo nosso manual da igreja e também pelo preceito bíblico, entendemos que um divórcio possa ser aceito e praticado quando existe aberta e declarada infidelidade, transgressão do sétimo mandamento de um dos dois cônjuges. E a igreja trabalha em favor para que isso não venha a acontecer e trabalha também para unir as famílias, para que haja perdão, para que haja reconsideração, para que haja união e não para que haja separação. Por isso temos um ministério muito abençoado, o Ministério da Família, liderado por homens experientes, por casais experientes ao longo das nossas instituições, para ajudar os nossos irmãos a terem um lar estável. Temos literatura, temos orientação para isso. E a lição do domingo termina com uma pergunta interessante: como é que nós podemos fortalecer os casamentos na nossa igreja local e também ser uma palavra, ser uma fonte de acolhimento, de apoio para aqueles que passam por uma separação e que irreversivelmente não conseguem manter o casamento? Duas perguntas muito interessantes para nós pensarmos e respondermos aí com ações práticas. Nós podemos fazer várias coisas para ajudar os casais e também temos que ter uma postura de acolhimento para aqueles que, infelizmente, atravessam por um período nebuloso na sua vida e que termina em separação. Aqui, então, fazemos uma conclusão na lição do domingo.
Avançando para a lição da segunda-feira, nós vamos visualizar Jesus, muito possivelmente numa daquelas cenas mais especiais que despertam no coração dos leitores dos evangelhos uma reação de comoção, de ternura, porque todas as vezes que surpreendemos em qualquer cena crianças, elas tocam o nosso coração. E aqui, veja, saímos do assunto do casamento, da dureza do coração das pessoas para a ternura das crianças. E a primeira reação que a gente percebe aqui, que o Evangelho registra, é os discípulos impedindo o acesso das crianças a Jesus. Esta atitude dos discípulos estava, de certa maneira, em harmonia com o pensamento que reinava naquela época e que as crianças eram seres inferiores. E havia situações muito dramáticas, especialmente se crianças nasciam com alguns problemas de saúde ou problemas físicos, eram rejeitadas e muitas vezes abandonadas. E os discípulos estavam reagindo a isso, estavam corroborando com isso, não é? E Jesus, o verso 14 aqui do capítulo 10, nos diz que Jesus se indignou. E eu fico pensando, irmãos, amigos, irmãs, se nós como discípulos, muitas vezes não estamos cerceando, não estamos impedindo o acesso de crianças, jovens e outras pessoas à igreja, ao reino de Deus. Da mesma forma como Jesus se indignou com seus discípulos por impedirem que as crianças se aproximassem dele, eu tenho para mim que Jesus também, ele fica indignado conosco quando nós agimos assim, por um mau testemunho ou por palavras inapropriadas ou por não darmos às pessoas o valor e a consideração. Não podemos esquecer do conflito entre as gerações. Nossa igreja ao redor do mundo se preocupa com as novas gerações. Nós precisamos criar espaços em nossa igreja, em nossa comunidade de fé, para que as crianças se sintam amadas, os jovens se sintam valorizados. Nós precisamos nos esforçar para isso e não, como mais velhos, mais experientes, retermos toda a autoridade, a última palavra, como se fôssemos os senhores da razão. Não, nós precisamos dar passos em direção a amar nossas crianças, amar nossos jovens, sempre lembrando que muito do que eles pensam acerca de Deus, crianças, adolescentes e jovens, passa por aquilo que eles leem em nossa vida. E aqui Jesus, então, no verso 15, até eu vou pedir à produção que coloque aí os caracteres, né? Jesus dizendo: quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Jesus já havia mencionado isso para os discípulos de uma outra forma. Vimos isso em lição anterior. Mas parece que os discípulos não haviam entendido a lição da criança. E Jesus está dizendo agora, mais uma vez, quem não receber o reino de Deus como uma criança. O que Jesus queria dizer? O autor aqui, ele é muito enfático ao dizer que o que Jesus estava dizendo a respeito disso é que devemos receber o reino de Deus com as atitudes de uma criança. Essa é a ênfase. A atitude de uma criança, possivelmente uma referência feita à confiança irrestrita em Deus. Este verbo receber, o autor dá ênfase nele, porque ele envolve aqui o passo, primeiramente, de crer, de confiar e de tomar posse, de apropriar-se. Esse é o sentido. Então, confiança está na base para recebermos o reino de Deus. Essa é a base da atitude de uma criança. Quando nós oferecemos um presente para uma criança, ela não pergunta o que ela pode fazer em troca, o que ela tem que fazer, ela simplesmente recebe, ela se apropria, ela toma posse. Isso também estava implícito aqui. Recebermos o reino de Deus como crianças implica em confiança irrestrita em Deus, confiar plenamente no que Ele pode fazer por nós, fazer em nós e por nossa vida e por nosso intermédio. E a lição termina fazendo um apelo, trazendo aqui um parágrafo de Ellen White, fazendo um apelo para que nós não devemos dar às crianças uma impressão que para pertencermos ao reino de Cristo, para fazermos parte da igreja, elas devem renunciar a tudo quanto é fonte de alegria e bem-estar para elas. Para a gente pensar, para a gente considerar, assim aqui terminamos a lição da segunda-feira.
Avançando agora para a terça-feira, nós vamos encontrar Jesus num outro momento. E este é um daqueles momentos também interessantes, uma das histórias, quem sabe, mais pregadas, mais faladas dos evangelhos, que é o encontro deste jovem, que a Bíblia chama de jovem rico, e ele, muito possivelmente, ele deve ter assistido essa cena de Jesus com as crianças, e ele então vai ao encontro de Jesus, ele corre ao encontro de Jesus, e ele se ajoelha diante de Jesus, e ele pergunta: mestre, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Olha que interessante, a busca dele era uma busca sincera, e Jesus se comoveu com a sinceridade dele, e ao responder a ele, a sua pergunta, o que ele deveria fazer, Jesus cita os mandamentos da segunda parte do decálogo. Cita e deixa, curiosamente, ele deixa o honrar pai e mãe por último. E ele diz: olha, tudo isso eu tenho feito desde a minha mocidade. Jesus está conduzindo os pensamentos dele, então vem aqui um momento dramático nessa conversa, quando Jesus, quando Marcos, e é curioso que somente Marcos registra isso, de que Jesus, olhando para ele, o amou. Jesus sentiu por ele um sentimento profundo e um desejo tremendo de salvá-lo em amor. E Jesus diz: olha, então te falta uma única coisa, vai, vende tudo que você tem. E ele se retirou triste. Interessante, esse verso 21, ele nos provoca aqui algumas reflexões, porque ele nos leva a pensar numa palavra, e a palavra é prioridade. Quando este jovem que cumpria os mandamentos, e eu não duvido que ele obedecesse os mandamentos, e o autor também favorece essa ideia, ele nos leva nesse caminho, mas no seu íntimo, no íntimo da sua alma, havia uma outra prioridade que ia além da pessoa de Deus, além do reino de Deus, que era o seu próprio reino, as suas próprias posses. Ele, na verdade, quando Jesus mostra a segunda parte do decálogo, os últimos mandamentos, e ele diz que cumpre tudo, mas ele não podia dizer que obedecia o primeiro mandamento. Jesus não quis confrontá-lo de uma maneira direta a respeito da transgressão deste primeiro mandamento. Ele tinha um outro Deus, sim. O Deus dele era a riqueza. Ele já tinha um reino que para ele era mais interessante, que era o reino que ele havia conquistado. E ele agora faz uma análise, faz uma avaliação a respeito deste reino. O reino que Jesus lhe oferece não lhe parece agora mais tão interessante quando comparado ao reino que ele havia estabelecido para si próprio. Prioridade. Qual é nossa prioridade? Nossa prioridade verdadeiramente é o reino de Deus? Essa é uma pergunta que nos confronta. Jesus já havia mencionado lá, registrado por Mateus, lá em Mateus 6,33, busquem o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas lhe serão acrescentadas. E muitas vezes para nós é difícil entender e viver à luz desta palavra do Senhor Jesus. Quais são as minhas prioridades? E podemos pensar também nesta expressão que Jesus usou com ele: uma coisa te falta. E ao olharmos para a nossa vida, eu poderia perguntar para mim mesmo: Hélio, o que te falta? O que te falta? Você, meu irmão, minha irmã, que coisa falta na sua vida? Que coisa falta em relação a dar prioridade ao reino de Deus na sua vida, para a gente pensar. E na sequência, ele se retira triste, e o autor gasta mais tempo nesta lição da terça-feira, comentando a reação dos discípulos, que no entendimento deles eram homens pobres, lutadores. A riqueza era uma bênção de Deus e quase que uma garantia absoluta para a eternidade. E Jesus disse: olha, quão difícil será um rico herdar o reino de Deus. Não que o reino de Deus esteja fechado para pessoas ricas, não que o reino de Deus, a eternidade, é feita apenas para os pobres. Fora de questão qualquer uma dessas duas possibilidades. O reino de Deus é para todos. Todos são chamados, todos estão convidados para serem membros do reino de Deus. A questão é a nossa resposta. Os extremos são perigosos.
sempre perigosos. Os ricos acabam não sentindo necessidade do reino de Deus porque eles possuem tudo. Já os extremamente pobres acabam fazendo disso também um motivo de amargura, de inveja no seu coração. Então esses extremos são sempre problemáticos e perigosos. E aqui vem a pergunta, nesse mesmo dia, nesse mesmo trecho, vem a pergunta muito interessante. E Pedro aqui vai dizer, então quem é que pode ser salvo? Quem é que vai se salvar? Quem é que vai se salvar? Veja, que farei para herdar a vida eterna? Quem pode ser salvo? Duas perguntas muito interessantes para nossa consideração. E Jesus então faz aqui uma afirmação muito interessante. Ele diz, olha, para os homens muitas coisas não são possíveis, mas para Deus tudo é possível. Esta afirmação de Deus é realmente fantástica. Para Deus tudo é possível. Você já considerou em contato com algumas pessoas, imaginando que aquela pessoa, jamais aceitaria a mensagem de salvação e depois você se surpreende com a aceitação da pessoa? Você já considerou que certas pessoas você não acredita que um dia pudessem ser transformadas e isso vem acontecer? Não nos esqueçamos, irmãos, não julguemos as coisas da eternidade, as coisas do reino de Deus, por aquilo que é aparente aos nossos olhos, por aquilo que é perceptível aos nossos olhos, pelos parâmetros humanos. Vamos considerar, queridos irmãos e amigos, as perspectivas espirituais pela visão espiritual. E a visão espiritual é que para Deus não há impossíveis. Não sei se você vem lidando com alguma situação, orando, intercedendo por alguém já há tantos anos, que resiste a entregar o coração a Jesus, que endurece o seu coração. Não desista, meu querido irmão, minha querida irmã. Sigamos em oração. Para Deus nada é impossível. Para Deus tudo é possível. Sigamos orando em favor dessas pessoas, porque para Deus tudo é possível. E interessante, irmãos, que Pedro diz, Senhor, então o que nós ganhamos ao deixar tudo para te servir? É uma pergunta meio estranha, mas é importante, interessante que nós também a consideremos, porque não é costumeiro nós fazermos essa pergunta, mas é interessante que nós a estudemos, dizendo, Senhor, então nós deixamos tudo. Sabe, queridos irmãos, Jesus então responde, olha, todos aqueles que tiverem deixado, e ele cita ali várias coisas em renúncia e sacrifício, casa, pai, irmãos, mãe, irmãos, receberão 100 vezes tanto nessa vida e ainda mais a vida eterna. É claro que Jesus não está fazendo aqui uma afirmação de vantagens materiais, como alguns evangélicos acabam pensando e acreditando que seja assim. Não é sob a perspectiva material que Jesus responde. Jesus está se referindo à bênção centuplicada da alegria de aceitar o chamado de Cristo, de servir na obra de Cristo, de ser instrumentos de Deus. Se você já serviu a Deus, se você já se viu como um instrumento de Deus para salvar, para ajudar uma pessoa que fosse ou que seja, você sabe do que eu estou falando. Se você não teve essa experiência, talvez fique um pouco mais complicado para você entender isso. Mas é desta bênção que Jesus está dizendo, e é isso que Jesus deseja que cada um de nós experimente, a alegria da renúncia e do sacrifício em favor da salvação de alguém que necessita. Eu quero aqui deixar um apelo especial para você, meu irmão, minha irmã, para que você não deixe de considerar que o sacrifício feito por Cristo nesta vida tem a sua recompensa. Não é uma recompensa material, mas é uma recompensa espiritual, e ele nos acena, ele nos aponta para a vida eterna. Que Deus me abençoe e abençoe a você a não desanimarmos nessa nossa caminhada, de aceitarmos o chamado de Cristo e com o sacrifício renunciarmos àquilo para o qual Ele nos chama a renunciar e olharmos com perspectiva a bênção da eternidade que Ele nos oferece. Aqui então pomos um ponto final na lição da terça-feira. Avançando agora para a lição da quarta-feira, nós vamos nos deparar com Jesus pela terceira vez,
apresentando para os seus discípulos que ele haveria de sofrer, ser injustiçado, morrer e 3 dias depois haveria de ressuscitar. Mas é interessante, esse está nos versos 32 a 34, e é interessante que os discípulos parece que não assimilavam essa informação. O escárnio de Jesus, o sofrimento de Jesus não era algo sobre o que eles se agradavam em se debruçar, em considerar. Para eles, a única perspectiva era o estabelecimento do reino terreno de Cristo, onde eles esperavam obter um lugar de destaque. E justamente é esse o tema que Marcos apresenta do pedido de João e Tiago, que se aproximam de Jesus e pedem a Cristo que eles, João e Tiago, pudessem ocupar os assentos à direita e à esquerda do reino de Cristo. Curiosamente, Jesus estava tentando prepará-los para os dias desafiadores que estavam à frente, porque Jesus estava se dirigindo para Jerusalém. Se nós olharmos que a lição 9, que já começa no capítulo 11, ela já vai nos colocar Jesus na entrada triunfal em Jerusalém, ou seja, na última semana de Cristo aqui antes da crucifixão. Jesus estava preparando os seus discípulos e eles estavam numa outra frequência. Eles estavam imaginando única e simplesmente um reino temporal, com vantagens temporais, com posições. E Jesus faz uma pergunta interessante para eles: será que vocês podem tomar o cálice e receber o batismo que está reservado para mim? E eles, ignorantemente, inadvertidamente, não, nós podemos. Jesus disse: olha, vocês não sabem o que estão dizendo. E quanto a isso, talvez até passem por isso, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda, isso não é reservado para vocês, não é assunto de vocês. E os discípulos se indignaram a respeito dessa conversa. A mesma palavra que Marcos usou para a expressão que Jesus se indignou com os discípulos, agora Marcos usa para os outros 9 que expressam essa indignação. Mas isso dá a Jesus a oportunidade de chamá-los e fazer com eles uma ponderação, dizendo que se nós fôssemos... Jesus diz: olha os governantes da terra, os métodos dos governantes. Eles são homens de autoridade e eles lidam com pessoas que estão sujeitos à sua autoridade, mas não é assim conosco, não é assim no reino de Cristo. Verso 41, quem quiser ser grande entre vós, diz Jesus, esse será o que vos sirva. Essa era a grande lição que Jesus queria ensinar para eles. A grandeza não está na posição ocupada pela pessoa, não está no título, não está em posses ou vantagens materiais. A grandeza no reino de Cristo, ela é proporcionalmente direta ao espírito de serviço que cada pessoa cultiva, que cada pessoa demonstra. E Jesus ele é enfático e ele diz: quem quiser ser o primeiro entre vocês, este será o que vos sirva, será o servo de todos. E ele então faz aquela grande afirmação: porque até o próprio Filho do Homem, ele não veio para ser servido, mas veio para salvar. Irmãos, a palavra sacrifício, a palavra serviço, a palavra servo, parece que se tornaram palavras hoje não agradáveis aos nossos ouvidos. Nós pensamos em conforto, em comodidade, em sermos servidos, em facilidades, e não em sacrifício, não em servir, mas este é o chamado para o qual nós somos objetos de Cristo, somos chamados para servir, somos chamados ao sacrifício. Quantos de nós estamos dispostos a aceitar esse chamado? Esse é o custo do discipulado, ao qual nos referimos lá na introdução da lição. E é interessante que hoje ainda nós nos deparamos com lutas, mesmo dentro do ambiente da igreja, com lutas sobre supremacia. Mas é triste ver que muitas vezes a luta pela supremacia é apenas a luta pela supremacia como fim de todas as coisas e não como objeto de serviço, como uma forma de servir mais, de sacrificar-se mais. Aqui então nós fechamos a lição da quarta-feira. Vamos agora então avançar para
para a quinta-feira, onde vamos recordar a cura do cego Bartimeu. Lembrando sempre, o autor fez questão de enfatizar isso, que nós começamos a lição da semana passada com a cura de um cego. Está lá no capítulo 8, verso 22 até o 26, e vamos fechar esta sessão, que é a segunda parte dos ensinos, também com a cura de um cego. Tudo aponta para uma lição objetiva de Cristo, que ele desejava orientar os seus discípulos para que tivesse uma experiência de crescimento espiritual, que tivesse a sua mente aberta, os seus olhos abertos para compreenderem os desafios do discipulado. E essa lição é muito interessante. Esse é também um texto muito conhecido, muito pregado. Estava ali o cego Bartimeu, que na verdade não é o nome dele, mas vamos chamá-lo assim, porque Bartimeu quer dizer filho de Timeu, e ao olhar para o cego desta maneira, ele é a própria figura do pecador, né? Estava lá cego, sentado à beira do caminho, desprezado por todos, sem nada nesse mundo. Isso é o que o pecado faz. O pecado toma as pessoas, ilude-as, depois joga na sarjeta da vida, e quando passa Jesus, ele ouve que Jesus passa, ele começa a clamar a plenos pulmões: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Interessante, em contraste com o jovem rico, que considerou Jesus um bom mestre, um elogio sincero, um bom mestre, um bom professor. Mas para Bartimeu, Jesus era muito mais do que um bom mestre, do que um bom professor. Jesus era o filho de Davi, o mais alto título reservado para o Messias. E é muito interessante isto, meus queridos irmãos, que esta expressão que nós vemos aqui no texto, na cura deste cego, não é? Jesus faz a ele uma pergunta, a mesma pergunta que Jesus fez a Tiago e João: o que vocês querem que eu faça a vocês? E agora, Bartimeu, o que você quer que eu faça para você? E a forma como Jesus responde, que eu veja. E é curioso também pensarmos aqui, meus irmãos, antes de considerarmos o milagre em si, o cego, ele num salto, ele se põe em pé, e ele deixa de lado a sua capa. Talvez a capa representasse algum ponto de segurança para ele, alguma afirmação, mas ele tinha tanta certeza de que a sua ida a Jesus seria definitiva, que ele não seria mais a mesma pessoa, ele iria ser curado, Jesus ia transformar sua vida, que ele deixa de lado a sua capa. E é interessante nós pensarmos o que pode representar essa capa. Muitas vezes nós nos apegamos a uma capa, quem sabe rota, suja, e com as mãos apegadas a essa capa, resistimos o chamado de Jesus. Mas ninguém, já mencionei isso em outras oportunidades, ninguém que vá à presença de Jesus, ele fica da mesma maneira. E aquele homem foi curado. E eu gosto de pensar qual foi a primeira coisa que ele viu, foi o rosto de Jesus. Que inspiração, que coisa gloriosa, que momento maravilhoso ele deve ter tido em olhar para Jesus. E, diferentemente também de outros, ele segue a Jesus pelo caminho, louvando e enaltecendo. Veja, Jesus está passando ali por Jericó, já em direção a Jerusalém, e ele segue nesse séquito daqueles que acompanhavam Jesus, louvando e glorificando. Será que nós também temos tido uma atitude de louvar, glorificar, de agradecer, de reconhecer tudo aquilo que Deus tem feito por nós? Eu espero que seja essa a nossa resposta ao grande amor de Deus, ao que Deus tem feito por nós. E terminamos aqui, lembrando então mais uma vez, que as duas curas, lá o cego de Betsaida e agora este cego chamado Bartimeu, elas ilustram que o discipulado consiste, o último parágrafo da quinta-feira, em ver o mundo e a realidade com um novo olhar, com novos olhos, e às vezes não tão claramente no início, mas certamente seguindo a Jesus pelo caminho sem olhar para trás. Aqui fechamos a lição da quinta-feira. Então, na sexta-feira, só relembrando que nós estudamos nessa semana, vimos o primeiro embate ali de Jesus com os fariseus acerca dos conceitos de casamento e divórcio, depois aquela cena linda, maravilhosa de Jesus abençoando as crianças, dizendo que nós precisamos receber o reino de Deus como se recebe uma criança. Vimos a história do jovem rico
que rejeita, ele sai entristecido porque tinha muitas propriedades, ou conversa com os discípulos sobre o custo do discipulado, o que se ganha com a renúncia, e entramos então mais uma vez nesta parte da lição em que Jesus mais uma vez orienta acerca do seu sofrimento, o pedido de Tiago e João, os conceitos sobre servir, sobre servos, sobre sacrifício, sobre quem é o maior, fechando com a cura de Bartimeu. Eu quero então trazer aqui um lembrete, um dos parágrafos, são 2 parágrafos de Ellen White, do Desejado, mas eu trago aqui o comentário dela sobre o jovem rico, e ela diz assim: mas essa é a norma de conduta para todos os que quiserem se tornar seus discípulos. Nada menos do que obediência pode ser aceita. A entrega do próprio eu é a essência dos ensinamentos de Cristo. Que coisa maravilhosa para pensarmos. A entrega do próprio eu é a essência dos ensinamentos de Cristo. Depois a lição apresenta 4 perguntas para consideração. E a terceira pergunta eu vou destacar, apenas a terceira. Se Jesus lhe perguntasse: o que você quer que eu lhe faça? O que você responderia ao mestre? Olha aí que interessante. Se Jesus hoje perguntasse para mim e para você: o que você quer que eu lhe faça? Qual seria a minha resposta? Qual seria a sua resposta? Que nós possamos ter a sabedoria do alto para responder a Cristo da forma mais espiritual e inteligente possível, não considerando os benefícios e as vantagens deste mundo, mas olhando sempre para a perspectiva da eternidade. Foi muito bom estar aqui com você mais uma lição, e eu quero então convidá-lo agora para esse momento de oração para terminarmos o estudo desta semana. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Senhor, nós temos uma comunidade enorme de milhares de pessoas que se conectam conosco aqui nos canais da Sa Feliz. Muitos deles são desconhecidos para mim, mas o Senhor os conhece, eu os entrego em tuas mãos e oro por eles, para que sejam abençoados, para que juntos possamos nos preparar para um dia estarmos eternamente com Cristo nas mansões celestiais. Ouve a nossa oração e abençoa-nos em nome do Senhor Jesus. Amém. Forte abraço. Que Deus esteja com você hoje e sempre. Amém.